Olá, boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Clébio Cavagnoli. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2016. Boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Marcela Rau. A Record News entrou numa nova fase. Nova logomarca, novo cenário. É um novo slogan e também uma nova proposta. Estamos aqui para informar e, com isso, contribuir para o seu crescimento. E todas essas mudanças foram apresentadas em um programa especial ontem. E o que é importante é o seguinte, as pessoas vão ter opinião própria. Nós não queremos fazer a cabeça de ninguém. Nós não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém. Nós estamos aqui para despertar o seu espírito crítico. Mas é óbvio que se você não tiver informação, se você não tiver conhecimento, se você não procurar o caminho da educação, você se limita e você não usa nem 10% do potencial que qualquer humano tem. É a essência do jornalismo, levar a informação até o nosso público e fazer com que essa informação ajude de alguma forma o público que está em casa. Eu acho que a informação ela faz parte da nossa vida. Com informação a gente pode chegar mais longe e mais fácil. Tudo que vocês pesquisam e estudam para estar aqui, passando para o público, para mim, é essencial. Uma informação no sentido de combustível, de inspiração. Como cada entrevistado, como cada história, como o que eles podem fazer na vida acrescenta na sua vida também. A gente vive numa nova era em que todo mundo quer novos conhecimentos a todo tempo. As coisas mudam muito rápido e isso interfere na nossa vida. Na nossa enquete de hoje, a gente quer saber a sua opinião. Você acha que a informação muda o seu dia a dia? Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Nós falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Após quase 12 horas, Câmara aprova texto base de proposta que limita gastos públicos. Um alerta dos médicos: uso exagerado dos descongestionantes nasais pode trazer problemas à saúde. Ministério da Saúde anuncia a vacinação contra HPV para meninos. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. Muito bem, seja bem-vindo a uma nova Record News, Link Record News segunda edição, com a Marcela e comigo, mostrando para você mais uma vez essa grande mudança que começa pelo cenário, pela nova proposta, como falamos para você, de aproximar ainda mais o jornalismo realmente de você, nosso telespectador, com informações para seu crescimento. Essa nova fase foi inaugurada ontem à noite, às 8 horas da noite, com o programa RN Especial, que trouxe aqui, dentre muitas atrações, os nossos colegas, cada um falando de seus telejornais, de seus programas, entrevistados, empresários, inclusive, que saíram do nada e deixam um legado importante de como a informação fez parte da construção de suas carreiras e de suas empresas. Exatamente. No programa de ontem, que você apresentou junto com a Lidiane, teve também a participação da Laís, né, que é um exemplo de superação. E a gente quer cada vez mais isso, né, que você use a informação para o seu crescimento pessoal, profissional, para que você mude não só, enfim, as suas questões pessoais, mas também que você consiga mudar desde a sua casa até a sua cidade, né, o seu bairro, o seu país, para que você fique bem informado. Então, a expectativa, a nossa ideia é que a gente vá destrinchando cada vez mais a notícia para você não só se informar, ter o fato, e sim entender aquilo, saber o que aquilo impacta na sua vida e na vida de todo mundo. E essa mudança, claro, essa nova fase da Record News foi destaque também no telejornalismo da Rede Record. Veja só. Com um novo cenário e ainda mais conteúdo, foi apresentada aos telespectadores a nova fase da Record News. Nós damos a informação. Você dá a notícia. O pacote gráfico dos programas e a logomarca ficaram mais modernos. Neste cenário, serão apresentados os principais telejornais, entre eles o Jornal da Record News, com Heródoto Barbeiro. É o século da informação, é o século do conhecimento. Portanto, ele vai ter muita informação aqui da Record News para que ele possa entender o mundo que ele vive, o país que ele vive e, mais do que isso, que ele possa progredir naquilo que é o seu ideal. A informação é a marca da emissora e está também no novo slogan. Uma nova Record News. Informação para você crescer. Além da notícia, a Record News também vai mostrar diversas áreas de interesse do telespectador que vai receber ainda mais espaço na programação. Cultura, esporte, maternidade e muito mais.
Muito bem, você viu aí a nova proposta, que tem também nova vinheta para o Link Record News, nova trilha sonora, exemplo do Hora News também, como você viu aqui. Mas tudo isso é para levar realmente informações que contribuam para o seu crescimento. É por isso que perguntamos na enquete de hoje, diante dessa nova proposta, se a informação realmente muda o seu dia a dia. Queremos conhecer a sua opinião dentro desse tema. Sim ou não? Você vota com a hashtag Link Record News nas redes sociais, @Record News no Twitter, para seguir-nos, para manifestar o que você pensa. E também por meio do nosso WhatsApp. O número está aqui embaixo para você. O número não mudou, continua o mesmo. 11 95307 1851 de qualquer parte do Brasil. E de fora dele, você pode opinar ao longo desta edição. É isso aí. Agora a gente segue com os principais destaques de hoje aqui no Link Record News. A proposta de emenda constitucional dos gastos públicos passou com folga na primeira votação na Câmara dos Deputados. Marcela, a aprovação da PEC foi uma vitória do presidente Michel Temer, que monitorou a votação o tempo todo. A gente vai ter mais detalhes agora com a nossa repórter Vanessa Lima, direto de Brasília. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O presidente se empenhou muito pela aprovação, inclusive fazendo com que 3 ministros reassumissem suas funções na Câmara dos Deputados apenas para a votação. O resultado superou as expectativas do próprio governo. A PEC foi aprovada por 366 votos favoráveis, 6 a mais em relação às contas do próprio governo. O texto ainda vai ter que ser votado mais uma vez na Câmara e outras 2 vezes no Senado antes de seguir para a sanção presidencial. A PEC estabelece que durante 20 anos o aumento das despesas públicas fique limitado à inflação do ano anterior. A regra só passa a valer para a saúde e educação a partir de 2018. Em outra vitória do governo, a tentativa da oposição de retirar do texto original o limite de gastos para saúde, educação e assistência social foi rejeitada. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Agora a gente fala de saúde, uma novidade importante, porque o Ministério da Saúde anunciou hoje que a vacinação contra HPV será estendida agora também para os meninos. A vacina contra o vírus, que protege principalmente contra o câncer de colo de útero, já faz parte do Programa Nacional de Imunizações desde o ano de 2014, indicado, portanto, para meninas de 9 até 13 anos de idade. A partir de janeiro do ano que vem, 2017, os meninos de 12 a 13 anos também poderão receber a vacina. Pois é, e a faixa etária poderá ser ampliada gradualmente até 2020, quando a vacina estará disponível para meninos de 9 a 13 anos. O esquema vacinal consiste em 2 doses, com intervalo de 6 meses. Estudos feitos em outros países mostram que a inclusão dos meninos contribui, então, para a diminuição do câncer de colo de útero e vulva das mulheres. E ainda sobre saúde, os médicos alertam para o uso exagerado dos descongestionantes nasais. Esse medicamento costuma ser usado por quem sofre com rinite, sinusite ou para quem está gripado, viu, Marcela? Pois é, e o problema é que com o tempo, esses remédios deixam de fazer efeito e passam a prejudicar a saúde. Está sempre por perto. Quem precisa tem em mãos algumas gotas capazes de uma mudança e tanto. Não tem jeito, é a hora que não tem como não ficar sem respirar, não dá. Alivia muito. Um descongestionante nasal foi o medicamento mais vendido no país no ano passado. São remédios que podem ser comprados na farmácia e sem receita. É um medicamento que costuma ter preço acessível. Para muita gente, o efeito e o alívio são imediatos. E, além disso, é uma mercadoria que se encontra com facilidade em qualquer farmácia. Só que o uso excessivo desse tipo de produto pode trazer problemas, inclusive o agravamento da congestão nasal. A Alessandra já foi compradora compulsiva desse tipo de medicamento. Onde você estava, tinha um descongestionante? Sempre. Quais lugares, por exemplo? Todas as bolsas, embaixo do travesseiro todos os dias. Sempre esteve comigo. Era a arma dela contra nariz entupido e coceira provocada pela rinite. Mas com o tempo, percebeu que se tornou ineficaz. Voltava muito pior. O sintoma voltava bem mais forte, ficava bem mais entupido e tinha que usar de novo. Uma das substâncias usadas no descongestionante diminui o tamanho dos vasos sanguíneos e desincha a região irritada. Mas o alívio dura pouco. Este especialista diz que boa parte dos pacientes desenvolve rinite medicamentosa causada pelos próprios descongestionantes. Isso ocorre
porque depois de algumas horas do efeito da medicação, ela acaba voltando ao seu estado natural e o paciente tem a necessidade de usar novamente. Por isso que a gente chama de efeito rebote, levando a um possível vício dessa medicação. Aqueles pacientes nos quais a gente tem alguma outra doença associada, uma doença no coração, uma doença crônica como uma arritmia, isso pode desencadear e pode descompensar essa arritmia, levando a problemas sérios do coração. Uma das recomendações médicas é o uso apenas de soro fisiológico para limpar as narinas. O soro fisiológico, ele é muito benéfico, tanto para a limpeza do nariz, quanto para a umidificação do nariz e retirada de possíveis secreções provocadas por um estado gripal e uma sinusite, por exemplo. Agora, olha só essa história. Alunos de uma escola estadual na zona leste de São Paulo só podem ter aula até às 4 horas da tarde. O colégio está sem energia elétrica. Quando começa a escurecer, as atividades são suspensas. Nas escadas da escola, tudo escuro. Olha o que está acontecendo com a nossa escola. Na sala de aula, tudo igual. Mal dá para ver no vídeo os alunos que já estão tendo aula há uma semana sem energia. No domingo teve as eleições, então assim, acredito que muitas urnas ligadas sobrecarregou o relógio, que já estava com problema anteriormente, e aconteceu tudo isso. Na segunda-feira deu problema, não acende mais nada, a cozinha está sem energia, quer dizer, a merenda escolar que chegou, sabe Deus como se encontra nesse momento. A escola Beatriz Astorino é estadual e fica na Vila Ema, zona leste de São Paulo. As turmas vão de 1ª à 9ª série, com alunos de 6 até 14 anos. São cerca de 1.200 alunos que estão sendo prejudicados por causa do problema na rede elétrica. A fiação exposta, é muito gato para lá, gato para cá. A exposição desses fios gera uma consequência iminente de um incêndio repentino dentro dessa escola. O medo dos pais é que um curto-circuito cause um problema mais grave, porque a escola nunca foi reformada. Toda a estrutura está precária. Se a gente deixa o filho da gente num local que a gente não sente segurança, como que a gente pode ir trabalhar? As mães ter que cuidar dos afazeres dentro de casa, se preocupando com o filho que pode estar correndo risco dentro de uma escola. Como os dias escurecem mais cedo nessa época do ano, os pais contam que as atividades só acontecem até às 4 da tarde e depois os estudantes ficam sem aulas. O ginásio, o horário é às 18h30, eles estão saindo às 17h30 junto com o primário. Entendeu? Porque essa 1 hora fica muito escura a escola, não tem como enxergar, não tem como eles verem a matéria na lousa. E a gente está muito preocupado com a visão das crianças. Como que as crianças estão estudando numa escuridão? Então, quem tem problema de visão, cada vez está ficando mais afetada. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, as aulas estão acontecendo normalmente com a luz ambiente durante o dia. A Diretoria de Ensino explicou que houve um problema na caixa de fusíveis do quadro de luz e um orçamento já está sendo feito para que seja aberto um processo de licitação e só então o trabalho seja contratado. A gente fica aqui parado esperando uma solução deles, né? E eles não falaram que não tem solução. Os pais aguardam uma solução. Queremos luz na escola! E em nota, a Secretaria de Educação do Estado informou que os fusíveis estão queimados e que aguarda a contratação de uma empresa para fazer então a troca, fazer esse serviço de reparo. Bom, e o pai de um brasileiro preso na Ucrânia sob a acusação de terrorismo segue sem notícias do filho. A família acredita que ele foi vítima de uma emboscada. Muito bem, a gente vai mostrar essa história para você em instantes. Lembrando a você que é mais uma questão complicada que a gente enfrenta e você vai ver agora nessa reportagem. Aeroporto de Kiev, Ucrânia. As imagens mostram Rafael Luzvarg, de 31 anos, preso pelo serviço secreto do país. O brasileiro é algemado sob acusação de terrorismo. No Brasil, o pai dele nega. Meu filho não é terrorista, ele é um soldado. Ele é alguém que se dedica ao que faz, mas nunca um terrorista. Rafael já havia sido preso no Brasil.
Há 2 anos, Rafael ficou conhecido em todo o país durante protestos contra a realização da Copa do Mundo. Numa dessas manifestações, ele foi preso e só conseguiu deixar a cadeia 45 dias depois. Em liberdade, foi até a Ucrânia para se juntar às forças rebeldes, supostamente aliadas à Rússia, que lutavam pela independência de seus territórios. Durante 1 ano, ele esteve na linha de frente dos combates contra as tropas do governo. Em 2 anos, segundo a ONU, o conflito já deixou quase 10 mil mortos e 22 mil feridos. Ele comandava um grupo de 5 a 10 outros soldados, a maior parte também estrangeiros. Na internet, Rafael mostra as habilidades de combatente. De acordo com a família, ele sempre manifestou interesse por assuntos militares. Teve uma curta carreira na PM de São Paulo e do Pará. Fez parte na França do Exército da Legião Estrangeira. Morou também na Rússia, onde frequentou uma faculdade de medicina. Segundo a família, logo depois que voltou da guerra, Rafael passou a ter uma vida normal ao lado dos pais e dos irmãos no interior de São Paulo e Minas Gerais. Mas há poucos meses, pela internet, ele conseguiu um emprego fora do Brasil e decidiu viajar para a Ucrânia. Ele iria trabalhar como segurança em navios de carga, em regiões de conflito. A expectativa era ganhar mais de R$20 mil por mês. A minha primeira pergunta para ele foi falar: filho, isso envolve a Ucrânia. Você lutou contra a Ucrânia numa guerra. Você não acha que pode ser algum tipo de truque para te pegar de alguma forma? Rafael insistiu na viagem e trocou esses e-mails com a empresa ucraniana. Chegou a perguntar sobre a situação dele no país. Rafael se baseava num tratado que dá anistia a pessoas em condições como a dele, de ex-combatentes. A empresa respondeu que provavelmente não haveria problemas, mas especialistas em conflitos dizem que o acordo não vem sendo respeitado. Esse especialista explica que a prisão de Rafael é vista como um prêmio para um dos lados da guerra. A imprensa ucraniana trata esse caso como a prisão de um terrorista. Na imprensa russa já menciona como um rebelde que estava ajudando as regiões independentes a se separar da Ucrânia. Nestas questões, segundo o cientista político, os governos têm adotado uma solução em comum. A chance mais provável de se resolver esse caso seria uma troca de prisioneiros. Ou uma intervenção forte da diplomacia brasileira nesse caso, né? Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que não pode divulgar informações para manter a privacidade do caso. O pai só quer o filho de volta. É difícil lidar com tudo isso, mas a fé não vai me faltar. Complicado, né? O Link Record News faz uma pausa agora e volta daqui a pouco. Veja a seguir. Samsung pede às lojas de todo mundo suspensão da venda do smartphone Galaxy Note 7. Tudo isso e mais para você em instantes. Não saia daí. Até já. Três horas da tarde, mais 24 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. De volta falando de emprego para os jovens, porque o salário médio oferecido por estágios no Brasil é de quase R$1.000. Algumas empresas oferecem o dobro desse valor. Marcela, mas tem um detalhe. Para conseguir uma vaga dessas, os estudantes enfrentam uma disputa muito acirrada, que muitas vezes é mais difícil do que o vestibular. Num país em que a média salarial é baixa, imagine ganhar quase R$2.000 aos 20 anos sem ter terminado a faculdade. Numa grande construtora, o salário de um estagiário pode chegar a esse valor. Marcos estuda engenharia civil e está de olho nas oportunidades, mas conseguir uma vaga foi muito difícil. As entrevistas pouco surgiram, muito currículo, entrando no site de construtoras, mandando currículos, site de busca de emprego, essas coisas. Foi uma loucura. Foi uma loucura. O mercado segue o ritmo da economia. As vagas de estágio abertas no país diminuíram 10% nos 3 primeiros meses de 2016. Foram cerca de 31 mil ofertas. No meio do ano, na segunda temporada de contratações, não houve 20 mil, queda de quase 15% em relação ao ano passado, segundo uma empresa que monitora o mercado de estágios. 100 candidatos por vaga. Esta foi a relação de inscritos deste ano para estagiar nesta construtora. Quem é selecionado agarra a oportunidade para conseguir experiência para vencer o próximo desafio, o de ser efetivado.
O salário médio oferecido no país é de quase R$1.000. Para ser selecionado, não basta só estudar numa boa instituição. Fluência verbal, quando vão trabalhar um case, trabalho em equipe e tudo mais. E nessa oportunidade a gente também aplica provas de lógica, testes de redação. E aí, uma vez aqui dentro, a gente avalia esse potencial e o fit, que a gente chama, né, dentro da nossa cultura e como que eles se portariam e o potencial de crescimento aqui dentro, já que, na nossa opinião, o programa de formação de estagiário é o nosso pool de talentos, né? Marcos sabe que precisa se destacar e, se depender dele, assim que se formar, o lugar na empresa já está garantido. Estou auxiliado por um engenheiro residente mesmo aqui da obra e, com certeza, ele me apoia, ele me dá decisões, ele fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para ser um bom profissional, tem que fazer tudo mais. Eu adoro isso, ele te trata realmente como engenheiro, ele não te vê como estagiário, ele te vê como profissional, um colega de trabalho, é o máximo, é um diferencial. Muito bem, e como a gente agora trabalha com a informação para você crescer, lembre-se, todas as tardes aqui no Link Record News tem o Fica a Dica, que hoje traz orientações do planejador financeiro Mauro Calil, exatamente de como organizar suas economias em casa para você não se perder financeiramente. Dá uma olhadinha aqui com a gente. Olá, meu nome é Mauro Calil, planejador financeiro da Academia do Dinheiro. Como que nós organizamos ou iniciamos a organização financeira básica em casa? Basta você pegar um envelope, aqueles envelopes grandes onde cabem folhas A4, né? E vai colocando todas as contas que chegam naquele envelope. Agora, na capa desse envelope, o que você do lado de fora, você pode fazer duas coisas. Ou você coloca no próprio envelope mês de outubro, mês de dezembro, mês de janeiro, o seu salário líquido e vai anotando pouco a pouco todas as despesas que você recebe durante esse mês. Ou, se você quiser aproveitar o envelope, você pega uma folha em branco, coloque da mesma forma. Mês de janeiro, mês de outubro, mês de julho, o seu salário líquido e todas as despesas nessa folha. Quando você visualiza que você recebe R$1.000, R$2.000, R$5.000 e já está gastando 100, 200, 500, R$1.000, pô, já vai te dar uma ideia de quanto você gasta todo mês e quando você tem que parar. Isso é a base da organização. Fazendo isso dia a dia, todos os meses, você vai ter uma organização já formada nessas folhas ou nesses envelopes, que aí depois é só evoluir para uma planilha no computador ou qualquer outro controle mais sofisticado que você queira. Faça isso que você vai ter controle das suas despesas e o seu orçamento sempre vai estar equilibrado. Legal, boas dicas do Mauro Calil. E lembre-se que para participar do nosso quadro é muito fácil e você não precisa ser necessariamente um especialista em alguma área. Basta gravar um vídeo curtinho como este, com qualquer dica interessante e enviá-lo para o nosso WhatsApp. O DDD é o 11, o número é o 953071851. E agora informação útil para você que gosta de equipamentos eletrônicos. Isso porque a Samsung pediu a todos os usuários que têm celular Galaxy Note 7 que desliguem e devolvam o aparelho. Esse alerta foi feito depois de relatos de celulares que superaqueceram e pegaram fogo, inclusive dentro de um avião, que teve até que ser esvaziado nos Estados Unidos. Os celulares chegaram a ser trocados, mas ainda assim alguns continuaram com problemas. A empresa sul-coreana também decidiu encerrar a venda e a produção justamente desse aparelho. O Note 7 ainda não era vendido aqui no Brasil, felizmente. Agora a gente abre espaço para Miami, Tina Roma, Conexão Flórida, que vai trazer os destaques de lá da Flórida. Vamos falar com ela então. Tina, daqui a pouquinho então, Tina já está com a gente, então. Tina, nova mudança aqui na Record News, novo cenário, nova logomarca, o que você achou? O nosso slogan, inclusive, mudou, agora é informação para você crescer. E aí, Tina, como é que você usa a informação no seu dia a dia aí, morando fora, longe de casa, do Brasil, como é que você usa isso? Boa tarde. Oi, Tina, boa tarde. Será que ela nos ouviu? Acho que a Tina está sem nosso retorno, não é? É. Ah. Oi, olha, eu estou conseguindo ouvir vocês agora. Vocês estão me ouvindo aí? A gente está com um vento muito, muito forte nesse momento.
Tina, a gente perguntou para você antes de falar. Bom, esse evento é o resultado do furacão Matthew, que já ela vai contar para a gente quais são os resultados depois da passagem dele. Mas antes, Tina, estamos aqui de cenário novo. Uma honra te receber nesse dia de estreia para a gente também, porque, embora tudo tenha sido apresentado ao nosso telespectador ontem, o Link News começou exatamente hoje com o novo cenário e com a proposta da Record News, que a partir de agora é oferecer informação para o telespectador crescer. A Marcela te perguntou como é que você busca informações aí nos Estados Unidos para o seu crescimento pessoal e profissional. Boa tarde para vocês. Marcela, desculpa eu não ter te respondido. Então, como a gente falou, estava ventando bastante. Boa tarde a todos. Eu acho que é isso. A informação é tudo. Para a gente crescer, a gente precisa de informação. E, portanto, a informação também faz parte do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos. Diariamente, nós vamos pegando informações para a gente crescer, para a gente ser melhor cada vez mais. E, para mim, o que vale realmente é a informação útil e que ela seja feita, que ela seja dada, repassada a todas as pessoas da melhor maneira possível. Essa é a nova cara da Record News e todos vocês estão de parabéns. Quando a gente passa uma informação, a gente não tem que imaginar que eu estou desse lado e que o telespectador está do outro lado, em casa, me assistindo. Não, a gente tem que pensar nessa informação passada como se fosse numa conversa durante um almoço, durante um jantar, durante uma roda de amigos, porque se essa informação é passada como um bate-papo, como uma conversa, ela é melhor entendida e isso é bom para todos nós. Por isso, a Record News, todos vocês aí estão de parabéns. Eu estou adorando essa nova cara e esse novo cenário também. Você também, Tina, faz parte disso. Agora, aí em Miami, você deve acompanhar diversos telejornais. Você tem aí NBC, CBS, CNN, Fox News. Eu, quando estou aí em particular, gosto muito de assistir pela NBC, que tem um formato muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, que não envolve só notícias. Tem dentro da informação entretenimento, tem artes, tem cultura, tem música, porque tudo isso é que vai levar para as pessoas a informação que vai fazer diferença. Tina, dentro desse contexto, você como uma jornalista experiente, admirada inclusive por mim, por todos nós que estamos aqui, como acha que esse tipo de informações mistas fazem a diferença na vida dos brasileiros, dos telespectadores de um modo geral? Olha, Kleber, você deu um bom exemplo, né? Realmente aqui nos Estados Unidos eu vejo muitos programas semelhantes ao que a Record News tem feito aí nesses últimos tempos. O que eu acho muito bacana é a proximidade que a gente tem com o telespectador. Não é só a gente que está passando a notícia, a informação. Quem está em casa também passa para a gente a informação. Por isso, nesse momento, as redes sociais também são muito importantes. Seja qual for o tipo de notícia, ou de entretenimento, ou uma notícia de política, ou uma notícia de economia, de utilidade pública, sempre há a participação do telespectador que envia uma nova informação, que manda um vídeo, que manda uma foto através das redes sociais, ou seja, é todo mundo participando. O jornal está sendo feito pelos profissionais e também por quem está em casa. Esse tipo de jornalismo adotado aqui nos Estados Unidos e que eu tenho acompanhado, e você também, Kleber, como falou, quando vem aqui para os Estados Unidos, eu acho muito semelhante ao jornalismo que hoje é feito pela Record News. Agora, Tina, falando um pouco, né, da tragédia que foi o furacão Matthew, principalmente no Haiti, aí nos Estados Unidos foram 20 mortos. Se esse número atualizou, você nos conta pra gente agora. Mas o fato é que o furacão interferiu aí na vida dos eleitores da Flórida. Eles vão ter que adiar, então, o registro para votarem, é isso? É isso sim, Marcela. Olha, a gente está com muito vento, vocês estão percebendo isso, mas felizmente não tem absolutamente mais nada a ver com o furacão Matthew, que já passou aqui pelos Estados Unidos, sim. A gente tem vento e a gente tem a chegada de uma frente fria nos próximos dias, especialmente aqui nessa região da Flórida. Agora, por causa do furacão Matthew, nós tivemos sim esse adiamento, porque o que acontece é o seguinte, aqui você tem que se cadastrar para você poder votar. E essa data seria, o último dia seria hoje. Por causa da passagem do furacão, muita gente foi prejudicada, não pôde fazer esse cadastramento na semana passada. Então, atendendo a pedidos, essa nova data, então, será amanhã. Ou seja, os eleitores da Flórida têm até amanhã para se cadastrar. A votação aqui é um pouco diferente do Brasil. Já começa que não é uma votação obrigatória. E ela pode ser feita antecipadamente, inclusive até pelo correio. O que a gente fala que dia 8 de novembro é o dia da eleição, na verdade, é o último dia. É o prazo
prazo final, porque muita gente não deixa para a última hora e nesse momento já está votando. Esses votos já estão sendo apurados, só que esses votos antecipados, obviamente, não são falados, não são divulgados. E aí sim, no dia 8 de novembro, a gente tem o último dia. Outra coisa que chama a atenção também é a boca de urna, que é bastante agressiva. No último dia, dia 8, muita gente te puxa pelo braço e te obriga lá a votar. E há também aquela propaganda feita, eu posso dizer, na cara do gol. Ou seja, existe sim essa boca de urna que é legal e é feita de uma forma bem agressiva. Agora, já que a gente está falando aqui de eleição, aconteceu no último domingo uma competição diferente aqui na Flórida, eu diria até divertida. E também, durante essa competição, nós tivemos aqui uma homenagem aos dois candidatos à presidência norte-americana, Hillary Clinton e Donald Trump. Vamos ver. Chegando no próximo dia 31 de outubro, a Flórida teve mais um concurso subaquático diferente. A competição, que aconteceu no último domingo em Key Largo, a 100 quilômetros de Miami, reuniu vários mergulhadores para ver quem fazia o melhor Jack da Lanterna, aquele boneco de abóbora tão popular no Dia das Bruxas. Haja fôlego e criatividade para criar estas obras de arte nas abóboras. E o campeão deste ano fez uma homenagem aos dois candidatos à presidência americana, Hillary Clinton e Donald Trump. No meio dos dois, uma abóbora com grandes olhos redondos e mãos estendidas, simbolizando os eleitores indecisos. A última pesquisa mostra Hillary Clinton com uma vantagem de 14 pontos sobre Donald Trump. Mas 8% dos eleitores ainda não sabem em quem votar. Então, sem saber em quem votar, nós teremos um terceiro e último debate aqui na TV americana na próxima semana, na quarta-feira da semana que vem. Portanto, eu acho que muita gente deve estar esperando esse confronto final para poder decidir em quem votar, Hillary Clinton ou Donald Trump. Muito bem, Tina, a disputa que está bem interessante, vamos ver o que esse terceiro debate vai causar de impacto nos eleitores. E já que é na quarta que vem, imagino que na quinta você tenha condições de dizer para a gente, pelo menos aí na Flórida, como repercutiu esse debate. Te esperamos então, nessa quinta, com mais informações. Com certeza. Obrigado, Tina. Ótima semana, ótimo dia para você, até quinta. Obrigada, até lá, Tina. Bom, agora a gente segue com outros destaques. O Brasil assinou um acordo de comércio com a China que promete contribuir para a retomada do crescimento econômico do país. O acordo foi assinado na cidade de Macau, na China, pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, e pelo ministro do Comércio da China, Gao Huchong. A cooperação bilateral deve incentivar os investimentos em serviços entre os dois países. Antes, aconteceu um jantar na 5ª Conferência Ministerial do Fórum de Macau, onde só participam a China e países de língua portuguesa. Marcos Pereira segue para a Índia, onde participa da reunião de comércio dos BRICS. O Link Record News faz agora uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes com a sua opinião e mais informações. E ainda os destaques do noticiário internacional. Tudo isso é daí, muito mais daqui a pouquinho. Até já. 3 horas da tarde, mais 44 minutos. Estamos de volta ao vivo com o Link Record News e mais informações para você. É sobre as eleições, porque o Ibope divulgou a primeira pesquisa de intenções de voto para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, do PRB, tem 51%. Marcelo Freixo, do PSOL, está com 25%. Brancos e nulos somam 21%. E 3% não sabem ou não responderam. Considerando os votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos e indecisos, Crivella tem 67% e Freixo 33%. Muito bem, lembrando a você que o Ibope, então, ouviu 1.101 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro e sempre há aquela margem de erro que pode incorrer em até 3 pontos para mais ou para menos. Bom, e ontem um cenário de guerra em Copacabana se transformou nesse cenário de guerra porque teve um confronto entre traficantes e policiais. Vamos dar uma olhada. Copacabana parou.
Durante o dia inteiro, bandidos e policiais trocaram tiros na comunidade Pavãozinho, que fica na praia de Copacabana, um dos principais cartões postais da cidade. As rajadas de fuzil podiam ser ouvidas de longe. Muitos moradores registraram os momentos de pânico. O terror se espalhou pela região e o túnel que liga os bairros de Copacabana e Ipanema foi fechado, assim como a estação de metrô. Comerciantes também fecharam as portas. A gente fica com muito medo. Estou indo para minha casa de trabalho, meu amor, mas não consegui chegar em casa ainda não. Tudo teria começado quando bandidos atacaram a base da unidade de polícia pacificadora da comunidade. Pelo rádio, os policiais pediam socorro. Dando tiro na base. Dando tiro na base aqui. O policiamento foi reforçado e o batalhão de Copacabana agiu com BOPE, choque, grupamento aeromóvel e todas as UPPs da Zona Sul. Foi preciso resgatar PMs encurralados no alto do morro. Enquanto isso, traficantes trocavam tiros com os militares. Um homem quase caiu do alto da encosta, mas conseguiu se reequilibrar. Um outro suspeito foi atingido e despencou. E caiu. O tiro teria sido disparado do helicóptero da PM. Num dos confrontos, o comandante da UPP Pavãozinho foi atingido por estilhaços na cintura. Ele foi medicado e liberado. Além do comandante da UPP, outros 2 policiais ficaram feridos durante confronto contra criminosos. Eles são do batalhão de choque e estão internados aqui no Hospital Miguel Couto, que fica na Gávea, zona sul da cidade. 2 bandidos que se machucaram também foram trazidos para cá. Além dos 2 bandidos feridos, outros 6 foram presos. Entre eles, um dos chefes do tráfico na comunidade. 3 outros criminosos foram mortos. Olha, esses confrontos que acontecem no Rio de Janeiro, infelizmente, viraram moda. A gente tem noticiado aqui constantemente para você. Se transformaram numa verdadeira prova de ineficiência do governo do estado do Rio, principalmente da Secretaria de Segurança Pública. E isso culminou hoje com a demissão. Foi um pedido de demissão feito pelo ex-secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Ele entregou uma carta de demissão ao governador em exercício. Você tem aí na tela do Portal R7. Ele, que foi secretário por quase 10 anos, pediu então demissão ao governador hoje à tarde. Deve deixar o cargo logo depois do segundo turno das eleições municipais. A assessoria de imprensa, inclusive da Prefeitura e do governo do estado, diz que ainda não tem um nome, né? No caso do governo do estado, para ser bem preciso, que vá substituí-lo. Mas é bem provável que haja aí um subsecretário, Roberto Sá, que era quem interagia como secretário em exercício quando Beltrame estava fora do cargo. Ele deve interinamente assumir esse cargo. Claro que no momento como esse, de tantos confrontos, isso traz uma certa insegurança para os moradores do Rio de Janeiro, mas revela que realmente era insustentável que Beltrame permanecesse no cargo. Bom, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já! 3h54, Link Record News de volta. De volta com um estudo que a gente mostra para você, que foi divulgado hoje, inclusive pela Organização Mundial da Saúde, e que pede o aumento dos tributos de bebidas açucaradas, como o caso de refrigerantes e sucos em caixa, como forma de tentar reduzir o consumo e, assim, diminuir também os índices de obesidade, diabetes tipo 2 e ainda cáries dentárias. As políticas fiscais, que levam ao aumento de pelo menos 20% no preço de vendas desses produtos, resultaria em reduções proporcionais do consumo. De acordo com o novo relatório da OMS, pesquisas alimentares nacionais indicam que bebidas e alimentos ricos em açúcares livres podem ser uma grande fonte de calorias desnecessárias, Marcelo. Não abusa do refrigerante, hein? Não, eu nem tomo refrigerante. Antes eu tomava o diet, agora nem o diet, mas eu tomo. Bom, momento de interatividade agora, como você já percebeu. Ontem a gente fez um programa especial para falar das mudanças da Record News no nosso cenário, na nossa logomarca, também nas nossas vinhetas. E a gente pergunta para você, o nosso novo slogan, inclusive, né? É informação para você crescer. A gente perguntou para você hoje se você, o que você acha que a informação muda no seu dia a dia. Para participar é só usar a hashtag Link Record News, últimos minutos, então, para você participar. E a gente tem uma participação vinda agora do Twitter. Vamos dar uma olhadinha na tela. Twitter pelo @Record News, o Kaique diz o seguinte: sim, a informação é muito importante, pois com ela saberemos que rumo tomar em busca de nossos objetivos.
Kaique, que essas informações que a gente passa, então, a trazer aqui todos os dias impactem de forma positiva nas suas escolhas e na sua vida. Obrigado. Temos mais participação? Não. Vamos então para a enquete agora. O resultado a gente vai colocar na tela para você neste momento. Vamos ao resultado final da enquete, conhecendo com você o que é que pensam os nossos telespectadores. Está na tela aí, maioria, 52%, dizendo que sim, que as informações impactam, mudam o dia a dia desses internautas. 48% dizendo que não. Obrigado a você que votou. Amanhã, como você sabe, tem nova enquete, novos assuntos para que você vote e compartilhe o que pensa com a gente. Obrigado. Cléber, agora a gente convida a nossa colunista de rede social do Portal R7, Débora Bresser, para falar o que está repercutindo nas redes sociais nessa tarde. Kim Kardashian, de novo, Débora, boa tarde. O que ela traz dessa vez? Pois é, ainda está repercutindo muito aquele assalto sofrido pela Kim Kardashian lá em Paris. Né, vocês se lembram que ela teve ela foi assaltada, entraram dois assaltantes dentro do quarto dela, levaram joias num valor muito alto, no valor estimado aí em 9 milhões de euros. Coisa de 22 milhões de reais, é um negócio... Muito dinheiro. Pois é, só que olha que coisa curiosa, segundo o TMZ, que é um site famoso, né, um site sobre famosos, parece que os assaltantes da Kim Kardashian eram amadores. Porque além deles não saberem exatamente o que fazer com ela ali no momento, ela ainda está muito abalada, até a irmã dela deu uma entrevista esses dias falando que a Kim ainda não se recuperou desse momento. O que aconteceu? Eles deixaram cair uma das joias que eles levaram. Eram ladrões de galinha, é isso? Pois é, pelo jeito. De galinha cara, né? Galinha dos ovos de ouro. Exatamente, mas pela inexperiência. Uma das joias que foram roubadas naquela situação foi achada, né, pela polícia. É um pingente de crucifixo no valor de $33 mil. Nossa, o valor de todas as joias qual que era mesmo? Coisa de 9 milhões de euros. Aquela bagatela básica. É uma coisa simples, né? Só para você ter uma ideia, um dos anéis, que era uma aliança que foi dada pelo marido dela, pelo rapper, pelo Kanye West, valia $4 milhões. Uau. Só uma das joias. Né? Agora, Débora, a gente tem um VT também aí para dar uma olhadinha, porque hoje é um dia em que a gente relembra coisas importantes, né? Exatamente. Vamos dar uma olhadinha então no VT? Vamos lá. Da Kim Kardashian, vamos dar uma olhadinha no VT então sobre o assalto da Kim, vamos ver. Os ladrões que roubaram Kim Kardashian em Paris foram embora com muita pressa. Das 13 joias roubadas, eles deixaram cair no chão esta peça, avaliada em mais de R$100 mil. No dia seguinte do roubo, um homem encontrou o colar na frente do local em que Kim estava hospedada. A polícia francesa procura algum traço de DNA na peça para que possa ajudar na investigação. Kim usou esta joia 2 dias antes de ser roubada. Muito bem, só para você ter uma ideia, então, da importância dessa joia que foi roubada. Agora, ontem a gente falou bastante sobre isso, inclusive os 20 anos, então, da partida de Renato Russo, que deixou um legado extremamente importante, não só como vocalista da banda Legião Urbana, mas na carreira solo que ele construiu cantando músicas em português, italiano, espanhol, cantava muito bem, né, Débora? Como é que repercutiu hoje nas redes essa saudade dele? Pois é, a hashtag 20 anos sem Renato foi parar no topo dos Trending Topics no Twitter nacional. E não à toa, né? O Renato, ele realmente é um fenômeno. Porque, quer dizer, 20 anos da morte dele e ele continua tocando nas rádios, ele continua sendo admirado, ele continua tendo uma renovação de fãs, o que é uma coisa realmente muito impressionante, né? E ele construiu, na verdade, ele deixou esse legado, mas assim, a gente tem que lembrar que a Legião foi uma banda de 25 milhões de discos vendidos, o que é realmente um fenômeno dentro do cenário do pop nacional. Então, hoje, lógico, os fãs aproveitaram, né, essa efeméride, essa data, para relembrar o Renato. E a gente está tendo aí uma série de, né, a gente tem lançamento de livro, tem exposição, quer dizer, o Renato não sai de cena. Uma lenda viva, né? É uma lenda viva de fato, porque é o que ele construiu, né, e hoje até tem muita gente comentando nas redes sociais que se o Renato estivesse aqui, ele de fato hoje no Brasil atual, acho que ele teria aí muito o que dizer. Muita
inspiração para letras, como ele gostava de fazer. Muito, né? E hoje realmente se falou muito sobre isso, né? Mas o fato é que sim, o Renato segue sendo aí né? Tendo esse um nome tão forte, mesmo apesar de já ter partido há 20 anos. Perfeito, Débora. Muito obrigado pelas informações que você trouxe para a gente hoje. Te esperamos amanhã de novo com mais novidades, assim como é novidade esse cenário todo. Obrigado, viu? Até amanhã. Obrigada, gente. Até amanhã. Uma boa tarde para todo mundo. Igualmente. Obrigada. Olha, a Débora comentou, inclusive, sobre Renato Russo estar nos Trending Topics, mas é importante lembrar que ontem a Record News, à noite, durante o momento em que fizemos o RN especial, também para apresentar essas mudanças, essas novidades para você, figurou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Por isso fica a nossa gratidão a você, internauta, que falou da gente, que compartilhou essas mudanças, e é bom saber que nós estamos também sendo compartilhados por meio de todas as redes sociais pelas quais você também participa. E é ao som de Renato Russo que a gente vai terminar hoje, então, para fazer essa bela homenagem aos fãs dele. É isso aí, Renato Russo, novidade, repercussão no Twitter, a gente fica por aqui, quer sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe também nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. E você sabe, a gente se encontra aqui de segunda a sexta, sempre em 2 edições, 11 da manhã e 3 da tarde ao vivo, e que agora com o programa Pet Channel. Siga participando pelas redes sociais, comente sobre a Record News, hein? A gente se vê amanhã. Até lá. Até amanhã, tchau, tchau. Eu não pertenço a você.